Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais uma entrevista com um convidado especial. Eu e a Marília Leles. Tudo bem, Marília? Tudo ótimo. Marília faz tudo para ficar feia, mas não consegue, viu, Marília? Obrigada. Certo? Marília é nossa jornalista que nos acompanha aqui nessas entrevistas. O nosso entrevistado aqui, Marília, convidado especial, é o Gil Queiroz. Ele é presidente do Conselho Estadual da Juventude, né? Um órgão ligado à Secretaria. A Coordenadoria da Juventude, mas é autônomo, né, por criação por decreto de lei, né, do governo do Estado. Mas o Gil está aqui, Marília, para falar de uma coisa que, nessa época do ano, véspera de carnaval, as pessoas não gostam de conversar, gostam de festa. Vamos falar de religião, da Igreja Católica, né? Isso. O que você tem de novidade nessa área para a gente? Então, aí, uma satisfação, Brandão, Marília, aqui todos os internautas do Piauí hoje, né? E nós temos, assim, uma grande satisfação de estar aqui fazendo parte, né? E atendendo, assim, um convite do portal para a gente dialogar também sobre religião. Isso. Eu que faço parte, já fiz parte, né? E estou na assessoria da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina, mas já fui coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina. Atualmente também estou presidente do Conselho Estadual do Direito da Juventude do Estado do Piauí. E na Arquidiocese hoje eu estou a serviço das comissões da Comissão Arquidiocesana de SEBS. Eu sou coordenador SEBS, o que é SEBS? arquidiocesano das comunidades eclesiais de base. SEBS, olha, SEBS é a Comunidades Eclesiais de Base, que tem um trabalho fantástico nos programas sociais que hoje nós temos todos. Começou lá com as igrejas, né, com a Igreja Católica, lá nas comissões de base da Igreja Católica, né? Nas comunidades eclesiais de base. Isso. E esse movimento está fortalecido, Gil? Na verdade, a ICEBS, ela, hoje em todas as dioceses e regionais da nossa Igreja Católica, ela tem, vamos dizer assim, uma certa rearticulação, uma certa dinâmica de, vamos dizer assim, de ressignificar a sua luta, inclusive no processo de reconstrução para o 16º Intereclesial da ICEB, porque os grandes momentos da ICEB são os intereclesiais, né? São os encontros intereclesiais, que acontecem de 4 em 4 anos. Vai ser onde? E o próximo vai ser em 2027, vai ser no Espírito Santo, na Diocese de Cachoeiro e Itapemirim. E traz como tema, né, a transição dessa 4ª geração, né? Com a alegria, né, SEBS, com as juventudes, com a alegria do Evangelho aí, fincada aí na encíclica do Papa Francisco, que fala da alegria do Evangelho, em 2027. 2027, Marília, não está muito longe não, já tem esse planejamento? Isso é porque já começa a preparar em todas as dioceses regionais a celebrar e, inclusive, a vivenciar todas essas temáticas. Agora, inclusive, nós chegamos a receber nos últimos 3 meses, nós recebemos um relatório final, que é um livro condensado do 15º, que aconteceu em Rondonópolis, né, que lá trazia várias temáticas, e uma delas também os desafios que as comunidades eclesiais de base vivenciam na região do Mato Grosso. E agora nós vamos voltar à Diocese de Cachoeiro e Itapemirim, onde lá no Espírito Santo, onde nasceu de fato esse movimento eclesial na década de 60, né? Completando aí os 50 anos do jubileu do Intereclesial das SEBS. Então é um momento jubilar também, esse ano, de 2025 até 2027, que é de celebrar os 50 anos dos Intereclesiais de SEBS. Quanto tempo dura e quantas pessoas vão geralmente aqui do Estado? Do Estado chega a ser uma delegação de 100 a 150, já chegou a ser 60. A última delegação chegou a ser a 65, né, que foi em Rondonópolis em 18 a 23 de julho de 2023, em Rondonópolis, no Mato Grosso, né? E a próxima delegação ainda vai ser definida a quantidade de pessoas que são, mas chega a ser, por exemplo, quando foi no Intereclesial que aconteceu no Juazeiro do Norte, no Crato, foram uns 3.500 delegados, um dos maiores. Aqui do Piauí? De todo o Brasil e da América Latina. Tem um percentual para a América Latina, mas geralmente mais é o Brasil, de todos os regionais da CNBB. Né? E muita gente, né? 3.500. Muitas pessoas. E muitos dias também, muitos dias, são uma semana. É uma semana toda de encontro de intereclesial, celebrando temáticas. Por exemplo, no último encontro, as subtemáticas, oficinas celebradas eram chamadas de biomas. Os 6 biomas, Cerrado, Caatinga, e dentro desses biomas tinham subgrupos, né? Que eram fincados nos rios, sobretudo no que, de fato, os intereclesiais também utilizam do espaço como denúncia e anúncio a partir da palavra de Deus.
Tio, há muita participação de jovens nesses movimentos, né, nas eclesiais de base. É majoritariamente de jovens? Pior que não. Não. Justamente foi esse, né, o grande, vamos dizer assim, a grande novidade dos intereclesiais no 15º. Todos os biomas, todas as plenárias, né, todos esses grandes plenários e as minis plenárias, oficinas, todas suscitadas para a juventude. Todas elas saíram temáticas de juventude. Da importância das SEBs, né, fazia a transição geracional, a sua memória da caminhada e a sua história para colocar as juventudes. Por isso que o tema, na última reunião ampliada que houve já agora, né, lá na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, no início desse ano, em janeiro. Por isso que na escolha da temática, a temática foi SEBs e Juventudes, para 2027. Então, as juventudes estarão em todos os cenários do próximo 16º Intereclesial, já pedindo a inclusão das juventudes, né, nas comunidades eclesiais de base. Na nossa assembleia que tivemos em Floriano, ano passado, nós tiramos como prioridade que em cada comunidade eclesial de base tem que se criar um grupo de jovens das pastorais de juventudes. Não de qualquer movimento da igreja, porque a igreja católica no Brasil ela tem 66 expressões só de juventudes. Né? Entre a JC, Movimento Eucarístico Jovem, Movimento da Renovação Carismática, Juventude Jovem da Renovação Carismática, entre SEGME, entre comunidades católicas, mas as SEBs suscitam, né, e provoca as comunidades eclesiais de base a criar grupos de jovens das pastorais de juventudes. Pastoral da Juventude B, Pastoral da Juventude Rural, Pastoral da Juventude E e Pastoral do Meio Popular. São as 4 pastorais. Por quê? Porque é quem mais se aproxima dessa igreja libertadora, progressista, fé e razão, que é as comunidades eclesiais de base. Essa é uma forma da igreja estar fidelizando mais os jovens no catolicismo? Na sua opinião? Sim, também. Mas é principalmente uma forma da gente trazer, né, assim, a dimensão integral da evangelização da juventude, dentro do princípio que rege o documento que a própria CNBB e o magistério da CNBB elenca, que é anunciar Jesus Cristo dentro de um querigma, do querigma do anúncio, e convidar o convite à convivência comunitária eclesial. São essas duas dimensões e objetivos principais do documento 85 de evangelização da juventude da CNBB. Ele pede o anúncio de Jesus Cristo, querigmático, e a convivência comunitária eclesial. Dentro da convivência comunitária eclesial, o jovem vai entender o que é a dimensão social, a dimensão religiosa, por que Jesus Cristo teve uma vida pública que não morreu de dor de barriga, como a gente pensa, né? Ou então, Jesus foi crucificado, foi um prisioneiro político. Então, tudo isso está dentro desse processo. Tem todo um significado jovens... bíblico, evangélico, e que as pastoras da juventude traz isso dentro do processo de evangelização da trilha do grupo de jovens. Ninguém entra, por exemplo, no grupo de jovens hoje e amanhã ele sai sabendo de tudo. É um processo, é um passo. Né? É um passo de nucleação, nucleia, né? Forma o grupo de jovens, do que somos, do que é grupo, depois a iniciação e depois a militância. Da mesma forma, não podemos pegar, por exemplo, uma comunidade hoje que está se iniciando, né? Ali iniciando um processo de vivência, como pede Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, e dizer que ela já vai ser militante de um partido político, vai ser militante de uma pauta social. Nós estamos exigindo muito. Talvez ali vai interromper um processo. Tem que preparar logo. Preparar. Então, isso é etapa desse contexto. Por isso que as SEBs provoca e suscita dentro das comunidades eclesiais de base para convocar, para criar grupos de jovens nas comunidades eclesiais, para que nós não possamos criar cotas de participação para a juventude no próximo intereclesial, como acontece em outros. Tem a cota das juventudes. Não é a intenção é que as juventudes estejam inseridas nas comunidades e elas sejam participantes dessas comunidades para fazer a transição geracional que nós precisamos fazer. Para aqui os nossos internautas, que nós estamos no portal piauihoje.com, entrevistando aqui Gil Queiroz, tratando aqui hoje de religião, principalmente da católica, que é a religião dele, né, Maria? E a religião que predomina, né, o nosso país. Isso. Nós somos o estado mais católico da nação e também Teresina é a cidade mais católica do país. Pedir aqui para os nossos internautas ajudar a gente a fazer o nosso trabalho, né? Para curtir o nosso vídeo aí, né? Se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e acionar o sininho aí, que é para não perder nenhum dos episódios, tá certo, Marília? Gil, a gente percebeu nos últimos anos o crescimento das igrejas evangélicas. E esse movimento de jovens, a gente vê muitos jovens que antes participavam dos movimentos da Igreja Católica que estão migrando para essa igreja evangélica, jovens que tocam, jovens músicos, jovens empreendedores. O que ocorreu para a Igreja Católica perder tanto esse encanto dos jovens?
Eu acredito que, assim, que há espaços para a evangelização da juventude em todos os espaços de igreja, né? E dentro de pesquisas recentemente já constituídas, até mesmo pelo próprio IBGE, pelo IPEA e também outras pesquisas de diagnóstico de juventudes, como a juventude se organiza na sociedade, o que mais predomina é a juventude se organizar como por grupos de religião, seja ele católico, evangélico ou outro. Eu até defendo, inclusive, né, é uma defesa minha, que o Conselho da Juventude do Estado do Piauí tenha vagas específicas para jovens, mais vagas específicas para jovens que são de organizações religiosas, porque é onde eles estão mais organizados, né? Então, o que acontece? A Igreja Católica tem, dentro do seu processo de organização, ela é formada por vários organismos. A Conferência Nacional dos Bispos, o Conselho dos Presbíteros, né? A Conferência dos Religiosos e Religiosas, são freiras, padres, freires religiosos, e também o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, que é o Conselho dos Leigos e Leigas. Mas nós sabemos que as vocações religiosas elas têm enfrentado vários desafios. E isso perpassa por todo um contexto de sociedade. Né? O individualismo, que tem passado também por uma crise de civilização, mas também perpassa também pelo testemunho profético e missionário que precisam ter os pastores, precisam ter aqueles que estão à frente, né, dos templos religiosos, das comunidades eclesiais, e principalmente das paróquias. Então, isso, de certo modo, se o jovem não se sente acolhido na paróquia, ou se ele passa por um processo de não referência daquele testemunho, né, no processo da sua iniciação à vida cristã, no seu processo de iniciação, vamos dizer assim, de catequese, né, porque hoje a catequese está fincada dentro de um processo de iniciação à vida cristã. Se ele passa por um processo de decepção desse testemunho, então ele já começa ali a se distanciar e buscar outros caminhos, né? E como a sociedade passou a ser muito mais individualista e vamos dizer que de um certo tempo para cá, vamos dizer, vivenciando esse processo de mudança de época, a sociedade passou a viver também buscando a sua salvação, a sua religião individual, né? E o avanço das igrejas pentecostais, inclusive também de uma ala pentecostal dentro da Igreja Católica, tem formado com que as pessoas busquem, né, essa questão mais individualizada da fé. Né? Essa questão de assim, eu vou à igreja porque eu quero me salvar disso, porque eu quero buscar vamos dizer assim, um ganho pessoal. Uma meta imediata. Uma meta imediata. Eu quero passar no concurso, eu faço ali uma aprovação, vamos dizer assim, um propósito. Um propósito. Uma promessa na Igreja Católica, mas nas evangélicas eles fazem um propósito, eles fazem um pacto. Né? E aí, tudo isso está correlacionado com o jeito da sociedade e como a sociedade vai mudando no contexto. E a juventude, sobretudo, porque, inclusive, a campanha da fraternidade de 2013, né? 2013, lá quando o Papa Francisco visitou o Brasil, na primeiro ato do Papa Francisco público foi aqui no Brasil, com a Jornada Mundial da Juventude. Lá nós estávamos vivenciando um tempo de Kairos da juventude mesmo. Na época eu era coordenador arquidiocesano da Pastoral da Juventude da Arquidiocese, e nós tínhamos a campanha da Fraternidade de Juventude, tínhamos a Jornada Mundial da Juventude, e ainda tivemos um bote-fé da juventude de preparação à vinda do Papa, que nós reunimos ali no Atlantic City 10 mil jovens católicos. Aqui em Teresina. Depois tivemos a campanha da Fraternidade, depois nós levamos mais 200 jovens para o Rio de Janeiro para a Jornada Mundial. Mas nesse contexto, ali nós já vivenciávamos, dentro do texto de pesquisa sobre juventudes, em 2013, né, o aspecto de mudança de época que vivia as juventudes. Né? E dentro da relação em sociedade, o jovem tem vários medos, já ditos por vários pesquisadores, como a própria Novarro disse, que o jovem tem medo de sobrar pela questão do desemprego, e aí ele passa a migrar forçado, passa a deixar de ir para uma religião, porque ele está focado em trabalhar. O jovem tem medo de morrer pela questão da violência, né? E o jovem que mais morre ainda é o jovem negro, é o jovem pobre, a morte da juventude tem cor e tem classe, né? E o jovem tem medo de estar em um mundo desconectado. E, por outro lado, é protagonista dos meios de comunicações, das novas redes sociais. Nós sabemos que, por exemplo, foi em 2013, a partir da Jornada de Luta das Juventudes, que mudou-se o contexto do país. Né? Então, a juventude continua sendo protagonista de vários cenários. Porém, talvez não de forma organizada em movimentos históricos lá para trás, mas de novas formas de organização. E uma delas, que predomina, são as formas de se organizar nas igrejas, né? Seja elas evangélicas ou católicas. Mas nós temos muitos jovens ainda, vamos dizer assim, eu acho que massificadamente a nossa igreja é muito protagonizada pela juventude.
Já saiu o tema da campanha da fraternidade desse ano, não? Já, desde o ano passado, nós já estamos trabalhando, inclusive, fraternidade e ecologia integral, Que é o tema desse ano. desse ano. E o tema dele também está correlacionado ao tema da 16ª Romaria da Terra e da Água, que vai acontecer no dia 19 e 20 de julho, lá em Bom Jesus do Gurgueia, né? Que é ecologia integral a serviço da vida. O tema da Deixa 16ª eu dar uma Romaria da Terra. informação aqui, Gil. Na semana passada, no início da semana, final da semana passada, a Arquidiocese de Teresina lançou a primeira escola de formação política do Piauí. Foi iniciativa lá do padre Tony Batista, né? Monsenhor Tony Batista, e um grupo de professores e religiosos vai colocar essa escola para funcionar. É uma escola que vai tratar de política e fé, religião e política, então. Essa formação política da juventude é necessária? Sim, não só da juventude. Eu acho que hoje, pela forma que nós estamos vivendo na sociedade, pela incidência do clericalismo também na Igreja Católica, né, e nas nossas comunidades eclesiais, né, todos os cristãos católicos são convidados e devem participar dessa escola de fé e política, que foi provocada lá pela comissão, né, sociotransformadora da nossa Arquidiocese de Teresina, que tem o Padre Tony como vigário episcopal desse setor, agora nessa nova forma de organização que trouxe Dom Juarez. E ali foi muito importante, eu participei desse lançamento, dessa abertura lá, teve a presença do vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, né, que é católico, né, ele se manifesta católico também e mostrou a importância, né, de estar correlacionando a fé também à participação na política e também do participação virtual do ministro do STF, Flávio Dino. Ele participou, né, dessa abertura, contou com a presença também do governador Rafael Foi lá no Paulo Fonteles, VI, né? no Paulo VI, e tinha muita gente. Então, eu acho que todos os cristãos católicos que participam das comunidades eclesiais, né, tanto os padres como diáconos, leigos e leigas, principalmente os leigos e leigas, né, devem participar desse contexto de fé e política. Como diz o próprio Papa Francisco, a política está como está porque os cristãos católicos não participam da política. Se a gente não participa da política, outras pessoas participam e passam a pautar a política como eles querem, talvez não como a gente quer. Gil, o celibato. O celibato ainda é um problema da Igreja Católica. Essa coisa do padre tem que ser, não pode casar e tal. Isso ainda impede muita gente de praticar o catolicismo, não? Eu acho que o celibato é mais problema para quem não é da Igreja Católica do que para a própria igreja. Porque, por exemplo, quem tem que viver o celibato de forma celibatária, né, são aqueles que são vocacionados a isso. Então, eles já entram num processo de vocação sabendo que vão precisar viver o celibato, né? Aí, se eles traem seu E forma já se preparam espiritualmente para isso, né? ou se preparam espiritualmente para isso, ou se não devem se preparar para isso, porque isso também é fundamentado na palavra, né? Exatamente. O que não impede, por exemplo, de que, vamos dizer assim, que a participação das mulheres, né, e que a participação de todas as pessoas que fazem e que acreditam na fé católica possam coordenar todos os espaços, como o próprio Papa Francisco tem dito isso. Que não impede que as mulheres tenham espaço significativo porque são protagonistas principalmente da igreja. O que não impede, por exemplo, que as pessoas homoafetivas, as pessoas homossexuais participem e coordenem pastorais e participem dos momentos que quiserem. Mas o celibato, ele é vamos dizer assim, ele é um critério de vocação humana que deve ser vivenciado por quem tem essa opção. O Papa Francisco é um avanço na Igreja Católica, não? E agora estava vendo, Marília, né? Ontem, nas manifestações, as redes sociais criaram pessoas sem empatia nenhuma com as pessoas. Eu vi manifestações nas redes sociais de gente desejando a morte do Papa. O Papa está doente, está enfermo. É um Papa progressista, é um Papa que só pensa no bem, e as pessoas desejando a morte do Papa. Isso é abominável, né? Para ver o nível que as pessoas estão, né? Como você estava dizendo, uma sociedade totalmente individualista. A gente teve um entrevistado aqui, que a gente entrevistou na ouvidoria, o Raimundo, né? Ele estava dizendo, não sou católico, mas eu estou torcendo pela recuperação do Papa. Então, uma pessoa que tem empatia aí. Mas as redes sociais hoje, a gente pode ver, até abrangendo mais o assunto de rede social, que as pessoas estão ali manifestando a sua opinião de qualquer forma, e isso daí está gerando vários desconfortos
em algumas pessoas. Por exemplo, o padre Fábio de Mello uma vez estava dizendo que num vídeo dele foram pessoas lá dizer que ele era isso, aquilo, criticando, e ele disse que entra nos perfis e vê fulano, cristão, que espécie de cristão é esse? É isso que eu E estava... quem não é? Também, sabe, as pessoas não estão tendo mais empatia. Marília, Qual o mal o Papa está fazendo a essas o que pessoas? mais me impressionou é que exatamente essas críticas, esses desejos da morte do Papa partiram de cristãos, pessoas que se dizem cristãs. Que diabo de cristão é esse, hein, Gil? São os mesmos cristãos que, por exemplo, que apoiam milicianos. Né? São os mesmos cristãos que votam, né, e defendem aqueles que defendem, por Os exemplo... hipócritas da defesa da família. Exatamente. São aqueles que, por exemplo, que defendem a família, a pátria, a liberdade. São esses cristãos aí. Porém, por exemplo, para nós que somos das comunidades eclesiais de base, né, e da Igreja Católica, e sobretudo aqueles que fazem, que acreditam numa igreja comunhão, uma igreja sinodal, sabe o significado que tem o Papa Francisco para todos nós, né? Desses 13 anos do pontificado do Papa Francisco, nós podemos dizer que a igreja avançou em credibilidade, em testemunho, em profetismo, e ele se tornou um dos maiores líderes mundiais pela proclamação da paz, da justiça social, pela garantia dos direitos humanos. Pelo não Isso, julgamento, eu acho que é válido dizer Pela isso. abertura da Igreja Católica, ele andou abrindo aí algumas... Isso deu credibilidade muito maior à nossa igreja, sobretudo porque ele mexeu assim, em problemas crônicos, né? Como a questão da corrupção no Vaticano. Ele foi capaz de envolver, desvendar e punir sobre a questão também da pedofilia envolvendo padres, né? E ele Questões polêmicas que outros já ocultavam, ele já mostrou a cara. Ele né? criou um protocolo para isso, dando responsabilização a quem até se omitia de buscar essas questões. Quem não buscava a justiça e fazer a punição também está sendo penalizado. Né? E para nós, igreja progressista, que é as comunidades eclesiais de base, por exemplo, as SEBs, dentro do seu início, dos seus primórdios, lá na década de 60, 70, ela foi oriunda, por exemplo, de grandes revoluções nacionais e também da América Latina. Ela conseguiu, inclusive, a partir de suas movimentações, né, criar vários setores progressistas, como inclusive a criação do próprio Partido dos Trabalhadores, que veio com uma grande ala das comunidades eclesiais de base, né, várias pastorais sociais, pastoral de mulher marginalizada, Comissão Pastoral da Terra, com apoio da Central, de forma a fortalecer centrais de trabalhadores, com enfrentamento ao trabalho escravo. E isso com a chegada do pontificado do João Paulo II e a continuidade do Papa Bento XVI, né, eles deram um stand-by, eles interromperam esse processo, né, das comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação. Foi retomado agora com o Papa. O que o Papa Francisco retomou dentro dos seus critérios, né, o que colocou ali essa teologia, esse processo de libertação da fé como pontapé inicial, nos dando, vamos dizer assim, base, esperança, sinal e campo fértil para fazer o nosso processo de evangelização. O que muito nos agrada. Por exemplo, ele tem várias encíclicas escritas que traz no princípio, vamos dizer assim, da Constituição, né, a paz, a alegria, né, a esperança, né, o amor, né, e isso tudo são sentimentos de uma sociedade que precisa ser muito mais coletiva do que individual dentro do processo de construção. Mas é só 13 anos em detrimento de 30 anos de pontificado que ainda precisa ser reconstruído. Nós estamos agora vivenciando uma nova safra, por exemplo, de pastores, bispos, e, consequentemente, vai sofrendo as formações também nos seminários e dos padres, né, de bispos progressistas, de bispos na linha Francisco. Né, o que nós tínhamos anteriormente, talvez até 5 anos atrás, ou até 4, não sei, anos atrás, nós tínhamos bispos nomeados, mas ainda dentro de um campo de formação vindo desse outro pontificado, porque a formação, inclusive a formação bíblica evangélica, ela é a longo prazo. Então, o conservadorismo ele não se interrompe mediante a nomeação de um novo bispo, na eleição de um novo papa. Né? Ele vai dentro de um processo de construção. Eu aprendi uma coisa com Dom Sérgio da Rocha, que hoje é cardeal primaz de Salvador. Né, que ele disse assim: meu filho, na Igreja de Deus a gente só tem 2 missões, a gente planta e rega, quem faz crescer é o Espírito Santo. E essa é a verdade, né, sobretudo dentro de um processo de construção da fé. Né? E
só comentando também o que o Brandão falava assim, da importância da escola de fé e política, né? É porque muitas pessoas pensam que a fé não tem que estar correlacionada com a política, Tá. né? E tudo é política, Desde o surgimento né? da igreja é política. Dom Desde Pedro- a vinda de Jesus é política. Jesus foi um prisioneiro político, ele ameaçou vamos dizer assim, as estruturas da época e por isso foi Se assassinado. sentiram ameaçados, né? né? Então, eles se Sistema. sentiram ameaçados por Jesus e por isso que Jesus foi assassinado. Jesus não morreu de dor de barriga, a gente costuma dizer isso. A vida pública de Jesus, quando conhecida dentro dos 4 evangelhos sinóticos, eles apresentam para nós, né, a verdadeira, vamos dizer assim, papel que deve ser o cristão. E aí, eu lembrava de Dom Pedro Teosadalo, quando todo esse processo de construção da Escola de Fé e Política, quando ele diz, política é tudo, né? O político é que não é tudo. O político está no arroz, no feijão, na carne, na roupa que a gente veste, no transporte que a gente usa. E se a gente não participar ou discutir política, outras pessoas vão discutir. Talvez não com os nossos ideais. É isso. Bom, nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso programa, aqui da nossa entrevista com o Gil Queiroz. Agradecer aqui minha amiga Marília. Marília, obrigado pela participação. Eu que Brilhante. agradeço. Gil, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Brandão, agradeço a Marília, a toda a equipe do Piauí Hoje, né? E nos colocamos à disposição para colocar também vários outros debates aqui. Eu acho que aqui é um canal muito aberto, progressista, né? Para a sociedade piauiense. Bom, estamos encerrando, voltamos amanhã.